Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar agora a nossa oficina com as meninas de Penápolis, a Tainá e a Pamela, que são pedagogas do Centro de Educação Ambiental. Elas vão fazer umas dinâmicas com nós hoje e depois, em conjunto, a gente vai fazer o alinhamento e as orientações do projeto, beleza? Então, sejam bem-vindas. Boa tarde, pessoal. Conforme a Camila me apresentou, eu me chamo Tainá, essa daqui é a Pamela. Nós trabalhamos no Centro de Educação Ambiental do DAEP, lá em Penápolis. E hoje, todas as dinâmicas que nós desenvolvemos para poder trabalhar com vocês, elas têm o objetivo de ajudá-los a elaborar o projeto para o seminário que a Camila já vem comentando há algum tempo com a gente. E o tema dos nossos slides, pessoal, que a gente trouxe, ele vai falar sobre práticas exitosas de educação ambiental. Então, não tem como a gente falar de educação ambiental, falar de elaborar um projeto, sem falar do ambiente escolar. Então, eu queria avisar aqui vocês que muitas das coisas que a gente vai falar, ela está no âmbito escolar, mas isso não impede os secretários, outros profissionais que estão aqui, de adaptar, de levar para o seu ambiente de trabalho. Nosso maior objetivo hoje é inspirá-los para a montagem do projeto e também aprender com vocês o que está dando certo no município de vocês com relação a projetos e a educação ambiental, tá bom? Então, para a gente iniciar, a Pamela vai coordenar uma dinâmica para a gente. Boa tarde, pessoal. Para iniciar a nossa oficina de hoje, eu queria que vocês fizessem um círculo. A nossa dinâmica vai ser sobre um telefone sem fio. Todo mundo lembra como que é a brincadeira, né? Eu vou falar no ouvido de alguém uma frase e vai repassando até chegar até a última pessoa. E depois nós vamos refletir sobre essa brincadeira. Pronto? A Sônia vai falar o que chegou aqui nela. Nunca é tarde, não. Falar para a natureza que nunca é tarde. Já esqueci. Já esqueci, só tarde, eu lembro. Muito bem, vamos ver o que a Sônia... Dizer para a natureza que nunca é tarde para fazer a nossa parte. Vamos falar então, só um? Já até esqueci agora, peraí. Sobrevivemos por conta da natureza e nunca é tarde por fazer a nossa parte. Olha, então a gente vê que chegou um pouco diferente ali no final, né? Teve ali, foi parecido, mas chegou diferente. Qual que é o nosso objetivo com essa dinâmica, pessoal? Relativamente, é uma brincadeira muito simples. É provável que quem é professor aqui já trabalhou essa brincadeira dentro de sala de aula, e quem já foi criança, provavelmente também já brincou de telefone sem fio. Mas, olha que interessante, nós não trabalhamos no coletivo aqui. Cada um entendeu de uma forma, e ao passar para o colega do lado, passou da forma que achou que recebeu. Isso, no final, não levou a uma frase comum. A gente viu que teve uma frase diferente do que foi passado no início. A reflexão que a gente quer promover é que quando a gente fala de educação ambiental, o coletivo ele é muito importante, porque pensa só, se uma frase a gente não conseguiu passar ela nesse grupo de pessoas que é relativamente pequeno, imagina trabalhar a educação ambiental individualmente, sem um coletivo. Será que a gente vai chegar num bem comum? É bem provável que não, porque se a gente não consegue chegar com uma frase, quem dirá com a educação ambiental para impactar a atitude das pessoas todos os dias na vida delas? Então, o destaque que a gente quer dar é que na hora da gente elaborar um projeto, ninguém faz projeto sozinho. O professor, por exemplo, ele quer trabalhar compostagem lá na escola. Ele não consegue trabalhar sozinho. Ele vai precisar da cozinheira, que vai separar os alimentos para ele colocar na caixa. Ele vai precisar do zelador, que vai ajudar a cuidar ali daquele espaço em volta da composteira. Da coordenação, para poder disponibilizar um espaço.
Isso a nível escolar. Imagina a nível do ambiente de trabalho, a nível municipal, estadual. Então, nós precisamos um dos outros para montar o projeto. E é sobre isso que agora a Pâmela vai discorrer um pouco para a gente, sobre como que a gente pode conseguir a participação de outros nos nossos projetos. Porque às vezes a gente quer trabalhar de modo colaborativo, mas o outro não quer trabalhar coletivamente com a gente. Então, como despertar o interesse das pessoas para trabalhar junto com a gente num projeto que vai promover educação ambiental, vai promover alguma mudança significativa. Vocês podem sentar agora, que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre as ferramentas para a elaboração de um projeto de educação ambiental. Tudo se inicia com um planejamento. Lembrando que o planejamento ele deve ser coletivo, porque ele vai ser executado de forma colaborativa. Lembrando que o projeto ele não visa recursos, é sem fins lucrativos, e ele pode trabalhar a educação formal, a junção dos professores com a coordenação, direção, e também a educação não formal, que seria trabalhar com secretarias municipais e outros parceiros. Depois do planejamento, é importante fazer o diagnóstico, que é um levantamento dos problemas ambientais, sempre levando em consideração a história da sociedade e também o ambiente físico. Depois disso, é feita uma hierarquização desses dados e assim podemos ter os problemas ou as potencialidades. Em seguida, temos o tema gerador, que ele vai ser escolhido a partir do diagnóstico. Muito bem. Então, pessoal, a Pâmela comentou aqui um pouquinho sobre a importância da gente observar a nossa realidade quando a gente vai montar um projeto. Quando a gente trabalha com a realidade das pessoas, é mais fácil elas se envolverem no nosso projeto, porque vai ser uma coisa do cotidiano delas que vai chamar a atenção. Mas então, como passar essa ideia para o papel? Como, de fato, escrever um projeto e envolver as pessoas nisso? A gente trouxe aqui um esqueleto de passo a passo do que um projeto precisa conter. Eu vou falar um pouco sobre cada um dos tópicos para vocês terem uma ideia. E, em seguida, a gente vai ver um exemplo de projeto e vocês vão ter a oportunidade de fazer grupos para poder fazer um esboço de um projeto que vocês, inclusive, podem estar usando para o seminário, tá bom? Então, vamos lá. Para iniciar um projeto, é importante o título. O título, ele precisa ser atrativo e ele precisa ser um resumo daquilo que o seu projeto vai falar. A minha sugestão, todas as vezes que eu monto um texto, eu monto um projeto, é sempre fazer o título por último. Porque enquanto a gente está montando o projeto, às vezes a gente começa com uma ideia e no decorrer dele o nosso foco muda. Então é mais fácil a gente decidir o título no final, que aí a gente já vai ter um foco, um objetivo esclarecido do que a gente vai fazer. Então é uma dica que a gente dá para vocês, mas é opcional. Se vocês quiserem colocar no começo, né, vai de vocês. Em seguida, o projeto em si, ele começa ali no objetivo. O objetivo é aonde a gente quer chegar. Quando a gente senta, tira tempo para poder escrever um projeto, algum objetivo a gente tem com aquilo. Alguma mudança que a gente quer promover, alguma coisa que a gente quer ensinar. Então, é aqui que a gente vai colocar. O que eu quero com o meu projeto? O projeto, quando ele é muito longo, ele envolve muito tempo ou muitas etapas, a gente geralmente divide o objetivo em dois, que é o objetivo geral do projeto e objetivos específicos, que são objetivos que a gente vai atingindo ao longo do processo. O que vocês vão estar escrevendo hoje, devido ao tempo também, não vai poder ser uma coisa muito longa, né? Talvez depois, quando vocês forem escrever para o seminário e vocês quiserem estender, vocês podem acrescentar tanto o objetivo geral quanto específico. Mas hoje a nossa proposta é que vocês façam um objetivo mais resumido, né? Uma frase que sintetize onde vocês querem chegar com o projeto que vocês escolherem. Em seguida, tem a justificativa. A justificativa é onde a gente vende o peixe, por assim dizer. Por que esse projeto ele é relevante para a sociedade? O que ele vai agregar? Então, aqui a gente vai falar da fundamentação teórica. O meu projeto é importante por causa disso, ele vai impactar de tal forma, a sociedade precisa dele por causa disso, disso e daquilo. Então, aqui é onde vocês vão discorrer a relevância do projeto de vocês.
Aí tem o cronograma de execução. O cronograma ele é interessante, pessoal, porque o projeto ele tem começo, meio e fim. O projeto não é assim, eu vou iniciar fazendo isso e aí eu vou ver onde que vai dar. Não, você tem que ter um começo, eu vou fazer isso, no decorrer eu vou fazer aquilo e para finalizar eu vou fazer isso. Então, ele tem data para começar e ele tem data para terminar. Alguns projetos são mais curtos, outros projetos são mais longos, mas ele é completo, começo, meio e fim. E aí, como que vocês vão fazer isso? Geralmente, pode passar para frente e depois eu volto nos recursos. Vocês vão discorrer assim, vamos supor, um projeto de 3 meses, vai começar em janeiro e vai terminar em março. Então, do dia 1 de janeiro ao dia 15, você vai colocar a estratégia que você vai seguir. Então, vamos supor, do dia 1 ao dia 15, eu vou realizar uma palestra temática sobre compostagem. Do dia 15 de janeiro ao dia 30, eu vou exibir um vídeo e vai ter um diálogo sobre esse vídeo. Então, no cronograma, vocês vão especificar as datas em que vocês vão estar fazendo cada estratégia. Bota no recurso, obrigada. Pessoal, o projeto, ele também conta com a parte dos recursos. Essa parte, ela varia muito do projeto de vocês. Então, por exemplo, pode ser que o seu projeto, ele precise de recurso humano. Olha, eu vou precisar de tal pessoa, de tal aluno. Pode ser que ele precise de recursos materiais, dependendo do que vocês foram fazer, ou financeiros. Isso é uma coisa que, quando vocês sentarem para escrever, vocês vão ver a necessidade de vocês, o que o projeto de vocês quer alcançar, para poder descrever os recursos. Todo projeto ele tem um público-alvo. Por exemplo, aqui o projeto do Comitê de Bacias, ele tem um público-alvo, que somos nós. O projeto que vocês forem fazer, por exemplo, se for na escola, vocês têm que levar em conta o público-alvo de vocês. Não adianta chegar na escola e querer trabalhar uma linguagem técnica. E não adianta chegar num ambiente de trabalho, cheio de professores, secretários formados, e querer trabalhar apenas o lúdico. Então, é importante que, ao montar o projeto de vocês, definirem as datas, tudo seja de acordo com a faixa etária que vocês querem atingir. Com as crianças, por exemplo, não tem como fazer algo tão extenso, talvez com os adultos É importante analisar o público que vocês querem atingir. Também tem os parceiros, que é o que a dinâmica do telefone sem fio propôs para a gente, que educação ambiental não se faz sozinho. Então, é importante que os parceiros que vocês vão contar, ao longo do projeto, eles saibam que estão participando de um projeto e onde a gente quer chegar. Então, voltando naquele exemplo, por exemplo, da compostagem. Eu tenho um projeto de compostagem, mas a merendeira nem sequer está sabendo que eu preciso que ela separe a casquinha de ovo, ou os restos das verduras e dos legumes. Então, a gente precisa sentar com cada um dos nossos parceiros e falar, eu preciso que você faça isso, isso e aquilo. Você pode participar? Você pode me ajudar? Então, é importante ter essa comunicação para que, de fato, ocorra alguma coisa efetiva. E, por fim, a avaliação. A avaliação, pessoal, para quem nunca escreveu um projeto, não tem como você avaliar algo antes de você fazer. Mas é importante que você defina o que você vai avaliar. Então, por exemplo, no decorrer do meu projeto, eu quero ver se meu aluno entendeu aquilo, eu quero ver se a comunidade, se meus colegas de trabalho fizeram tal mudança. Então, é importante que vocês coloquem aqui a mudança que vocês querem ver, o avanço, ou a melhoria, o que não deu certo, que vocês definam o que é o esperado, o que vocês vão estar avaliando, para que quando chegue no final do projeto, vocês falem, bom, vamos ver se aquilo que eu defini lá no começo que eu queria atingir, de fato eu consegui atingir. Agora a gente vai ter o exemplo da dona Ângela, que ela vai mostrar um projeto que ela fez na cidade dela, e aí depois a gente vai ter a oportunidade de fazer o nosso em grupo, tá bom? Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês, é bem sucinto, aquilo que nós desenvolvemos. Eu trabalho com o Douglas, é o meu parceiro, é aquele que agrega. Por quê? Eu tenho muita facilidade em expor, e ele tem facilidade em fazer papel. Então, ali é o sanduíche certinho. Ele fazendo, eu vou dando a ideia, ele vai escrevendo, e a gente tudo faz junto. A gente faz visita no campo, trabalha muito com aluno, e a gente está sempre junto. Por isso que eu digo que tem que haver a parceria. Então,
Foi criado lá em Planalto o pomar urbano ali no CDHU. Então fizeram a construção de casa e a maior parte da população tem alunos na escola. Então tem pessoas de idade, tem criança, e nada que você vá construir, se você não agregar alguém da comunidade com você, o seu projeto não vai adiante, porque ninguém cuida. Você só cuida daquilo que você ajudou a construir. Você cuida da sua casa, porque você sabe como foi construir sua casa. Então, assim é a questão da educação ambiental. Então, está ali, ó, projeto Pomar Urbano, prática na educação ambiental com as escolas municipais, estadual, alunos, professores, funcionários, comunidade dos bairros da CDHU e do município de Planalto. Alguém pode passar para mim? Você passa para mim, por favor? Como foi construído isso? Nós tínhamos um lugar que era para uma área verde. Só que, no plantar a área verde, ainda sobrou um espaço. A CDHU chegou até mim e até o Douglas e falou, olha, nós temos um desafio aqui para a construção de um pomar urbano. E eu sei que a senhora gosta muito, a senhora entraria no projeto? Chamei o Douglas falou, vamos lá, ué, vamos fazer, então vamos. Fui lá, olhei a área, levei as crianças para ver a área, para a gente poder chamar a comunidade, falar o que seria feito, para que eles entendessem que não era só plantar. O que estava plantando, que muda que era, tinha que aguar, enfim, e por aí vai. Então, o principal objetivo foi difundir a educação ambiental de forma prática, em ambiente fora dos muros da escola. Acredita-se que a consciência ecológica e o sentimento de pertencimento ao meio ambiente em que vive, uma determinada comunidade desperta-se através das práticas motivadas na busca de minimizar pequenos e médios problemas que cercam um dado de grupo social. Então, quem que nós envolvemos nesse projeto? Os moradores, as crianças, os pais, porque aí você pega uma muda e fala, você está vendo essa muda aqui, de araçá? Essa muda o seu filho vai cuidar. Aí a criança fala, eu tenho que ir lá aguar, tenho que pôr água, eu tenho que ver se a formiga comeu. Então, a criança passa a ter amor naquele pé de planta, o pai passa a ter a responsabilidade de levar a criança lá, e a comunidade passa a fazer o quê? Cuidar de um ambiente que jogava lixo, que não se fazia nada ali, só tinha uma terra mal cuidada, tá bom? Pode passar. Então aqui nós escolhemos, eu não vou ler para não ficar extenso, tá gente? Vai ficar também para mandar para o grupo. Então ali o que nós fizemos? Nós selecionamos a área e fomos atrás do parceiro. Eu precisava de alguém que fizesse uma parceria comigo. Fui atrás da usina. Eu gosto muito de parceria, porque eu não uso Cronos, eu uso óleo de peroba. Não tem uma mulher para pedir mais do que eu. E eu chego, é igual bandeira de Santo Reis. Se eu não levar um bezerro, eu levo um ovo. Mas eu não saio de mão vazia. Eu já vou com as minhas justificativas, eu já vou para cima. Eu vou ciente de que eu tenho que trazer algo. Aí escolhemos o local, eu fui lá e falei com a Usina Moreno, chamei o povo do meio ambiente. Falei, eu queria que vocês fossem parceiros no pomar urbano, e eu preciso de mudas nativas regionais. Porque nós temos um misto de Mata Atlântica e Cerrado Baixo. Então eu tinha que ter todos os tipos de muda. Aí fui na pré-escola, que na pré-escola eu era diretora da pré-escola. Eu fui trabalhar com a pré-escola que eu já conhecia o público. Chamei o Estado e chamei também a Escola de Educação Básica, que é a Geraldo Moreira. Aí fomos lá, o Douglas foi comigo, nós medimos que ele é agrônomo, além de engenheiro florestal, medimos, então vamos fazer o preparo das covas. As crianças foram lá. E os pais também. Vamos fazer o preparo do solo, o que nós temos que pôr aqui para plantar, como tem que ser feito. E cada criança plantou o pé de fruta.
Não teve ninguém, as crianças que plantaram. E pode passar. O objetivo foi o que eu acabei de dizer, é fazer com que a comunidade passe a cuidar do seu entorno, passe a dar valor à árvore, dar valor à fruta, porque tudo ali vai ser para o consumo deles. Então, todo mundo passa a ser responsável por aquela área que foi plantada. Pode passar. Pode passar. Então, o que eu coloquei para eles? Nós vamos aqui plantar e vocês vão ver o que vai dar aqui de fruta. Então, foi acerola, pitanga, goiaba, goiaba roxa, goiaba vermelha, abacate, jaca, acerola, caju, jatubá. Então, nós plantamos tudo isso ali. E aquele local ficou um local bem arborizado. Aí teve pais que foram lá e plantaram como é aquela fruta que você tem no sítio, Douglas? Que ela dá uma flor uma vez só? Que ela é vermelha, tem uma sementinha dentro? Pitaia. Plantaram pitaia, plantaram banana. Aí começou, o povo ia lá e viu uma fruta diferente. Eles começaram a cuidar daquele espaço. Pode passar. Aí como que a gente planeja? O que eu acabei de dizer para vocês. A gente escolheu e cada criança foi estudar qual era a vitamina, como se comia aquela fruta, o que ela trazia para o organismo de bom. Como que é a planta? Eles viram ela pequena, viram crescer, viram a flor, cuidaram do fruto, sabendo-se que não pode apanhar essa fruta verde, porque você não vai conseguir consumir, tem que esperar amadurecer. Então, eles aprenderam toda essa etapa, e isso com os pais também junto. E aí teve uma encrenca entre duas famílias, porque o menino foi lá e apanhou o caju verde. O outro foi lá e foi aquela encrenca, eu tive que ir lá apaziguar. Por quê? Porque essa fruta que ele apanhou, jogou fora, não deu para chupar. Que então não ia dar um caju para cada um. Por que apanhou? Então vocês viram que eles por si só passaram a ser soldados ali naquele pomar. E esse é o intuito, é isso aí que a gente precisa. Fazer com que eles tenham responsabilidade de cuidar e não jogar para o poder público. Eles são que cuidar, porque é deles, é do bairro. Pode passar. Então, aí o que acontece? Aí vamos às visitas. Eu adoro tirar aluno de dentro da escola. Porque o aluno, quando passa a não ficar olhando um na nuca do outro, ele aprende muito mais lá fora. Você cata ele e leva. Aí leva para ver mata ciliar. Uma mata ciliar linda do Rio dos Ferreiros. Aí levei lá no São Jerônimo, um rio que está morrendo, não tem mais nada. Porque não tem mata ciliar. O que é ciliar? É os cílios, os seus cílios. Imagina que a proteção do seu olho é os cílios. A proteção do rio é a mata. E eles foram adquirindo isso aí. Então aqui foram os passeios. Aí, nesse local, fizeram um parquinho próximo. Então ali eu estou com umas crianças, tanto do ensino fundamental 2, como também visita do pessoal da pré-escola, que também foi ali. Olha lá, eles chegaram, eles foram visitar lá os pés de bananeiras que eu falei. Pode passar. Olha ali para vocês terem uma noção, eles andando comigo, olha o tamanho das crianças. E cada um vai lá naquele pé que eles plantaram, para ver como que está. Pode ir passando. Ali, olha, ali são as crianças, o Douglas sempre comigo. Olha ali, aí eu quero, pode passar. Aqui, está virada ali a imagem. Já é um pé de jatubá com frutos. As crianças que estão vendo esses frutos já estão lá na escola do ensino fundamental. Eles plantaram na pré-escola e foram ver já agora no ensino fundamental. Pode passar. Olha ali, olha, tem uma quadra de areia e ficou um local onde eles brincam, onde tem sombreamento, onde eles aprenderam que as folhas que caem é o que vai fazer com que no pé da planta permaneça o solo mais úmido. Pode passar. Aqui nós estamos com eles, ó, num reflorestamento que eu estou fazendo na entrada de Planalto, é um bairro. Então ali eu plantei árvores nativas,
E nós plantamos um mundo um monte de árvores frutíferas. O Douglas está sempre lá comigo, eles vão lá ver se a formiga cortou. Por quê? Porque esse bairro vai sair os lotes agora para construir. Então, antes de começar a construção, fez a área verde, plantou a fruta, e eu já fui descobrindo quem tem lote lá e levei para ajudar a fazer o plantio. Então, vocês perceberam que a gente vai enganchando uma coisa, tem idoso, tem criança, tem jovens. Pode passar. Olha ali para vocês verem, olha. E a alegria dessas crianças é tamanha que vocês não têm noção. E eu não tive nenhuma árvore que quebraram, que tiraram o galho, porque foram eles que plantaram. Pode passar. Mais um pouquinho. Olha lá o tamanho das crianças. Então ali é o dia que eles vão sair para o passeio. Vocês não têm noção da expectativa dessas crianças de ir fazer a visita. Por quê? Porque eles construíram. Acho que acabou, né? Olha lá, aí tem uma casinha para passarinho. Aí eu vou falar o quê? Essas frutas não são só para vocês. Essas frutas também são dos pássaros. Por exemplo, qual é o animal que come o jatubá? Fiz a pesquisa. Onde tem pé de jatubá, tem macaco. O macaco aparece porque é o único animal que pega o jatubá, quebra com a pedra e come o fruto. Então eles foram estudar quem é que come o jatubá. Qual o animal? Está ali também. Pode passar, meu bem. Terminou, né? Então é um projeto sucinto que você vai construindo com a comunidade, que o parceiro seu passa a ser a usina com as mudas, com a doação de adubo, o povo do bairro regando, a prefeitura doando veneno para matar a formiga. E quem é o soldado disso tudo é a comunidade do bairro. Então deu muito certo, é um pomar urbano de um amor muito grande. Agora nós já estamos florestando também o bairro do Primavera, e todo o trabalho que eu faço de reflorestamento no município, eu levo. Comunidade, aluno, terceira idade, todo mundo é parceiro. Todo mundo é responsável. E com isso você consegue trabalhar toda a esfera. Toda a esfera. E eu digo uma coisa que o meu avô sempre dizia: o dono do defunto pega na cabeça, você sempre tem que estar à frente. Sempre. Eu não tenho sábado muitas vezes, porque um dia que eu vou até lá para ver, Dona Ângela, ó, tem formiga lá, vou eu lá ver as formigas. Então eles são os nossos soldados. E você passa a deixar de jogar para o poder público o cuidado com aquilo que é do povo. Ah, mas a prefeitura não... Oi, prefeitura ou nós? O prefeito passa, o povo fica. Nós temos que aprender a cuidar. Nós temos que ensinar o valor de cada árvore plantada. Eles conheceram a semente, conheceram o plantio no tubete, tudo em visita. Conheceram ela crescendo, conheceram ela climatizada para chegar até onde colocou. Aí eu falo para eles assim: eu não admito aborto de muda. Plantou, tem que cuidar. Cada um ganhou uma muda de árvore para plantar na calçada, lá no CDHU, a Oiti. Fizemos na escola um recolhimento de saquinho plástico. Saquinho de sal, saquinho de açúcar, saquinho de farinha de trigo. E eu dei para eles, para a sala inteira, caneca que a usina me deu de prêmio para a sala que trouxesse mais saquinhos. O que foi feito dos saquinhos? Colocado terra, plantado. As mudas que eles vão levar para casa. Então, é uma maneira da gente fazer uma limpeza no solo e presentear todo mundo. A criança adora competir. Então, os nossos maiores soldados estão nas escolas. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Muito obrigada pela experiência, Dona Ângela. A gente pôde notar ali que ela comentou algumas coisas
que a gente tinha visto ali no projeto, como parceiros, que é importante a gente ter um objetivo, né? E aqui, nos slides depois vai ser possível vocês visualizarem melhor, né? Que vai ser disponibilizado nos grupos. Mas a gente trouxe um esqueleto de um projeto que a gente faz lá no Centro de Educação Ambiental com a compostagem. O nome do nosso projeto é Compostar é Bem-Estar. Aí vocês vão ver, olha, que tem bem definido aquele esqueleto que eu comentei com vocês. Então tem o período, né, que vai ser iniciado o projeto, público-alvo, definição do que é esse projeto, né, os objetivos que a gente pretende atender. Interessante que vocês vão ver que é mencionado uma lei ali. Então o Centro de Educação Ambiental ele também tem que prestar satisfações à autarquia. Então tudo que a gente faz, a gente procura recorrer a leis municipais, estaduais e federais. Aqui trouxemos uma justificativa que, conforme eu mencionei para vocês, é onde a gente vende o peixe. Então, trouxemos algumas referências de estudiosos, né, que apoiam essa visão que a gente trabalha lá. O nosso projeto ele foi enriquecido com imagens de recursos que a gente utilizaria durante a execução. Pode passar mais para baixo, fazendo favor. E tem toda a metodologia. A metodologia, pessoal, ela não estava descrita lá, mas basicamente é um passo a passo do que você vai fazer, os métodos que você vai utilizar. Então, no esqueleto que a gente vai disponibilizar para vocês, a metodologia ela vai entrar geralmente ali junto com a justificativa. Pessoas preferem às vezes separar, mas no esqueleto vocês podem colocar tudo junto, porque a gente está iniciando. Depois, mais para frente, à medida que a gente for aprofundando, a gente pode trazer mais tópicos, se assim vocês desejarem. E basicamente é isso, pessoal. Tudo isso que foi mencionado, se vocês for ver, está bem descrito em negrito os pontos altos. E aí, quem quiser depois ler com mais calma, vai estar disponibilizando para vocês nos grupos, tá bom? Mas como vocês podem ver, os projetos eles têm diferentes objetivos, mas é importante que eles sigam um certo esqueleto para que a gente possa conseguir apresentar eles aqui na frente. E agora é o que a gente vai fazer. Pelas minhas contas e da Pamela, a gente está mais ou menos em 30 pessoas aqui. Então vamos montar uns 5 grupos? 5 grupos de 6 pessoas. E vocês vão ter a oportunidade agora de montar um projeto de vocês. Eu queria frisar que às vezes vocês já têm alguma ideia. Então a gente vai disponibilizar mais de uma folha por grupo. Se às vezes o grupo tem 2 ou 3 ideias, vocês podem aproveitar esse momento tanto para discutir, quanto para já fazer um esboço que vocês vão poder aproveitar para utilizar no seminário, tá bom? Eu e a Pamela vamos ficar à disposição de vocês enquanto vocês estão montando. Quem tiver dúvida pode nos chamar. E a gente separou algumas mesas no decorrer aqui do espaço. Então, se vocês quiserem já montando os grupos e pegando uma dessas mesas, para vocês começarem a discutir, que a gente já vai passar entregando as folhas para vocês e os lápis, tá bom? Bom, o nosso projeto engloba todas as escolas do município. E o título do projeto é Desperdício de Comida, né? O objetivo é sensibilizar e criar estratégias para diminuir a quantidade de comida desperdiçada. A justificativa é evitar que as crianças coloquem comida a mais no prato, valorizando os alimentos, assim evitando o desperdício. Quer falar sobre o cronograma de execução? Então, o público-alvo ela já falou, que são os alunos das escolas municipais. Então, a gente colocou aqui assim, em conjunto, vídeos comparativos com outros países e regiões que vivem um estado dessa miséria, né, deles. Palestra de alimentação saudável, conscientização com as merendeiras sobre quantidade que elas põem no prato por aluno. Conscientizar os alunos em relação aos gastos hídricos com o alimento desde a plantação
até o consumo no pratinho deles. E depois a gente faria uma avaliação contínua, né, com instalações de recipientes por turma e pesagem dos alimentos descartados por dia. Esse é um projeto que a gente está iniciando lá em Monções, nas nossas escolas municipais. Foi até uma ideia da nutricionista, e aí ela fez os baldes com cada sala, e aí faz uma contagem de peso, e eles vão ganhando pontos, né? Só que qual é a dificuldade que a gente está tendo lá? É com as próprias merendeiras, porque elas não querem fazer um trabalho 2 vezes, elas não querem pôr isso 2 vezes no prato. Então elas enchem o prato e aí as crianças não dão conta de comer e jogam fora. E isso é um desperdício. Além de ser um desperdício com os gastos hídricos, toda essa parte ambiental, tem também desperdício de dinheiro público. Então é mais essa parte que a gente pensou. E aí a gente combinou de fazer ali o projeto também para ampliar. Se a gente conseguisse ampliar isso para todas as escolas, né, a gente teria essa redução. Então é esse o nosso projeto e se vocês tiverem alguma coisa a colaborar, a gente está disposto a ouvir. É isso. Muito obrigada, meninas. Alguém quer acrescentar alguma coisa do grupo? Então a gente vê aqui, ó, que o projeto delas é com alimentação, envolveu diversas parcerias, né, merendeiras, nutricionistas, os alunos. E elas estão tendo uma dificuldade ali com a parceria com as merendeiras. Alguém tem alguma sugestão nesse sentido? Quer acrescentar alguma coisa? Bom, meninas, assim, uma sugestão pessoal minha para vocês é que é difícil a gente trabalhar com adulto mais do que trabalhar com a criança, né? Que a criança ela está sempre muito aberta a tudo que a gente tem para oferecer para ela. Mas nem sempre os adultos têm toda essa abertura. Mas palestras, pelo menos no nosso ambiente que a gente tem tido resultado, né, Pâmela? Elas sempre ajudam muito na conscientização. Então, talvez fazer uma capacitação com essas merendeiras e apresentar alguns dados para elas, talvez possa ajudar elas a quererem aderir melhor a esse projeto. Mas é elogiável a tentativa de vocês, não só de estimular os alunos, mas envolver toda essa comunidade no dinheiro público, porque, querendo ou não, é nosso dinheiro também, né? Mas muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que vai ser um excelente projeto para o seminário. Obrigada. Nosso projeto, ele vai ser realizado nas escolas municipais. O título do projeto, Cantinho da Vovó, Ervas Aromáticas. Por que nós pensamos em fazer? Porque já foi realizado nas escolas, tanto de Planalto como de Barbosa, né? E José Bonifácio também já tem alguma coisa nesse título, então nós aproveitamos. O objetivo seria a reciclagem de pneus e o reaproveitamento dos espaços cimentados. A justificativa, aproveitando o resgate da cultura brasileira de nossos antepassados, da medicina popular caseira e ensinar às crianças o benefício do uso das propriedades das plantas medicinais. O cronograma seria de março a agosto de 2025, porque é justamente nessa época que acontece a plantação de hortas, né? Então já seria uma época boa. Público-alvo, a educação básica, ensino infantil e o fundamental 1. Atividades: levantamento da área a ser utilizada, reciclagem de pneus, conhecimento e preparo do solo, escolha das ervas e pesquisa de suas propriedades, bem como pedir também para as famílias doarem essas mudas de plantas que geralmente tem no quintal, né? E a avaliação seria durante todo o processo ser realizado. Também a gente trabalha nesse projeto a questão da economia dos recursos hídricos. Então a gente coloca água no balde, compra aqueles regadorzinhos pequenos, e é esses regadores pequenos que as próprias crianças vão regar. Então eles tiram o mato, que é a erva daninha, ajuda a preparar o solo, sabe o que é o esterco, sabe por que tem que colocar. Então eles vê desde o plantio até o final. E na colheita se faz um chá. Então é um dia que a cozinha piloto faz um bolo de cenoura, manda para a escola de merenda
E aí faz esse chazinho, eles adoram. Tem criança que não toma chá, na escola toma, porque ele plantou. A partir do momento que ele plantou, cultivou, colheu, ele vai usar. Tá bom? Então, esse é o nosso projeto, eu já desenvolvi ele 3 anos em Planalto. Esse ano nós estamos com a escola que está fazendo horta em pneu. E as crianças, é assim, para participar do projeto, tem que ter conduta na sala de aula. Quem não tem conduta não vai na horta, então engloba funcionário, professor, merendeiro, direção, coordenação, todo mundo se envolve no projeto. E o dia do chá, chama os pais. Teve um ano que eu pedi para os pais levar um prato, cada um, para servir. Designei que seria bolo. E fizemos o chá. Outra levou rosquinha. Enfim, eles participam, cuidam. E a gente resgata tudo aquilo que era a nossa medicina fitoterápica. Tá bom? Nós somos Guaraçaí e a outra equipe é Bilac. Guaraçaí já tem um projeto muito semelhante ao que foi apresentado aqui por Planalto, tá? Mas bem igual mesmo. Até parece que a gente já se conhecia, né? Eu me chamo Ângela e a dona Ângela veio aqui e apresentou também. É bem semelhante o nosso projeto. O nosso projeto aconteceu assim. Ele já está em desenvolvimento desde o início do ano. É uma parceria entre as secretarias do município. Educação, a Casa da Agricultura, a Secretaria da Agricultura Municipal e a Secretaria de Meio Ambiente. E nós resolvemos trabalhar em todos os cantinhos da nossa área urbana com o reflorestamento. Mesma coisa. Então, nós começamos por um local que era bem perto de um CDHU, né? Um espaço de novas casas, mas um córrego, e precisava também fazer o reflorestamento ali. Então, nós trabalhamos com a limpeza do espaço que estava perto dessas casas novas, que já estavam servindo de lixão. A comunidade que foi povoar esse espaço já estava usando esse terreno como lixo, para pôr lixo. E, por ser beira de córrego também, já foi feito também a parte da beira do córrego com o ciliar, né? A mata ciliar. E foi feito todo esse levantamento prévio, análise de terra por parte da Casa da Agricultura, foi feito o trabalho dos serviços gerais em limpeza, fazer as covas, e nós levamos às escolas, tanto infantil quanto Fundamental 1, que é municipal. Foram todos para o plantio. Hoje nós já estamos com as mudas maiores, porque foram mudas muito boas, 84 mudas diferenciadas, tá? Espécies diferentes, entre frutíferas, nativas e também jardinagem. Foi feito esse reflorestamento. Teve um outro bairro que a gente optou só por frutíferas, que é um espaço carente, com famílias carentes, e tinha uma parte que queria se... olha que interessante, a própria moradora passou a cuidar do espaço. Ali foi só frutíferas. O que mais? E vem acontecendo, tá? Vem acontecendo, tá legal, tá bacana, tem a manutenção feita pela Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente faz a irrigação constante, agora na seca. Essas mudas foram todas assim, muito bem selecionadas, elas foram nomeadas, foi feita uma plaquinha em cada muda, as crianças puderam vivenciar esse momento de plantar, observar a foto dela com frutas, a foto dela é ampliada já a muda era de uma árvore já alta, grande, né? Se fosse frutífera, por exemplo, a jabuticaba, a gente plantou a mudinha, mas na plaquinha tinha lá o fruto que ela ia dar, já era de uma jabuticabeira já adulta e dando frutos. Então, as crianças fizeram esse plantio e hoje ela é mantida pelas secretarias parceiras. Guaraçaí ganhou aquela máquina que faz a trituração de galhos, que eu não sei o nome,
Então, toda parte de galhos, que é de podas ali do município, é feita a tritura, né? Passa na máquina, tritura, e a gente acompanha esse processo de estar indo lá, as próprias crianças vê que é o orgânico que a gente joga em pé de cada árvore, tá? Então, é um projeto que está em andamento, está funcionando, está dando certo. E conversando aqui com o Bilac também já se propôs a ver esse lado e também atuar dessa forma, dentro da área urbana deles. Meninas, querem falar? Deixa eu falar só o nome. Gente, o nosso nome é tão bonito também, vocês vão gostar. Museu da Árvore. Não é lindo? Tem muita coisa lá. É que, seguindo a proposta delas, nós estamos com umas casas da CDHU para ser entregue agora no final do mês. Então, assim, tá sem árvore nenhuma o bairro, né? Esse bairro novo. Então, o nosso intuito é trabalhar com essas crianças que vão para esse bairro agora, a conscientização, a importância, né, do reflorestamento nessa região, e a gente fazer a doação de mudas para que essa população que vá se mudar para esse bairro comece a plantar essas árvores ali no bairro e tenha, né, um bairro futuramente ali reflorestado. Olha que bacana. Então a gente vê aqui que vocês estão com a parceria com a Casa da Agricultura, Serviços Gerais, né? Isso é importante porque até então os projetos que foram apresentados estavam bem focados no ambiente escolar. E vocês estão com um projeto de ambiente escolar também, mas isso já transcendeu, né, para outras áreas. Então isso é muito bacana porque mostra que o projeto ele pode ir além, né? Não precisa ficar limitado aos muros da escola. Muito obrigada pela exposição de vocês, meninas. Alguém quer fazer algum comentário do projeto delas? Alguma dúvida? Tudo certo? Muito obrigada, meninas. Bom, pessoal, aqui a gente está em 3 municípios, né? Macaubal, Birigui e Nova Lusitânia, né? Mas, assim, eu vou falar um pouco mais de Macaubal. Como vocês viram hoje, também foi um pouco, mais ou menos uma surpresa para mim, né? Os dados que foram apresentados. Mas, realmente, Macaubal tem esse problema, tá? Atrás de resolver esse problema da água. Eu até, na hora do intervalo, falei com o responsável do saneamento lá da cidade, né? E ele falou, olha, Carol, Macaubal realmente já foi um município com muito desperdício, né? Ele falou que, às vezes, aquele dado poderia até ser maior, porque não tinha realmente os hidrômetros e, então, não se tinha base no desperdício. Mas que hoje o desperdício é bem menor que aquele. Aí eu fiquei um pouco mais aliviada. Mas a gente sabendo já desse problema da água no município, eu sempre busquei fazer a educação ambiental em cima desse tema. E aí eu estava muito preocupada com o projeto para apresentar no seminário, porque eu não sabia, falei, como assim? Como que eu vou montar o projeto? Eu fui uma das pessoas que mandei mensagem para a Camila perguntando, né, como fazer o projeto. E hoje, conversando com as meninas, eu descobri que eu tenho um projeto e eu não sabia que eu tinha. E aí foi aonde a gente colocou no papel, né? O título é Sem Água, Sem Vida. Então, o objetivo, né, desse projeto é a importância, mostrar a importância do ciclo da água no município, desde a captação, a economia, a conservação, o desperdício e o sistema de esgotamento sanitário. Também que foi como eu comentei para o Cruz. Macaubal, até o momento, ainda não tem a lagoa de tratamento de esgoto, mas ela está em construção. Ela começou a ser construída em novembro do ano passado, através de muita correria de atrás de recurso, né? Esse ano também a gente foi contemplado com o financiamento da FEHIDRO para dar continuação nessa construção. Então, assim, a gestão atual ela está muito preocupada com essa questão da água no município. Então, a gente está trabalhando em todas as formas aí, né? A justificativa é proporcionar vivências significativas e ressignificar os saberes em torno do ciclo da água e seu consumo para a comunidade local.
O cronograma de execução ele é anualmente, porque eu acho que todo ano tem que ser falado sobre isso, né, e conscientizar. O público-alvo são os alunos da rede municipal, a escola particular, e também foi feito esse trabalho com as crianças do CRAS e do CCI. Então, a gente trabalhou não só com as crianças, mas também com os idosos. As atividades realizadas do projeto são palestras, que teve no âmbito escolar e também no CCI, a explanação sobre o assunto, e a gente realizou esse ano a visita observatória na rede que tem o abastecimento de água, e também fizemos a visita com as crianças e os idosos na construção da lagoa. Então, até a gente falou para eles, né? Olha, vocês estão vendo vocês serão contemplados, né, em ver a construção da lagoa e depois vão ver ela já ali trabalhando, funcionando direitinho, né? Então, a gente mostrou para eles, olha, aqui vai ser isso. Foi tudo explicado pelo responsável, né, do departamento. E a avaliação é através de registros fotográficos, vídeos e os relatos daqueles que viveram a experiência. Então, o nosso projeto é esse. Ah, que legal! Parabéns, meninas. Eu gostei muito que teve a inclusão do público idosos, né? Que é até um público que até então a gente não tinha conversado aqui. E é bem interessante a gente ver do cronograma de execução. Quando eu estava comentando com vocês sobre o cronograma de execução, eu falei que o projeto ele tem começo, meio e fim. Mas não significa que uma vez feito um projeto, a gente não possa trabalhar com ele novamente. Porque às vezes ele apresenta algum resultado e a partir desses resultados a gente pode dar uma continuidade para um projeto ainda maior. E você comentou ali que é feito anualmente. Excelente, parabéns. No caso de Birigui, eu sou Cristiane e eu trabalho num centro de educação infantil, na área da educação. O projeto que nós estamos desenvolvendo lá, que já começou, deu início o ano passado, e na verdade deu início no primeiro ano de multiplicadores com uma colega de outra escola que estava participando. O nosso caso deste ano, nós estamos reflorestando as margens do Rio Baixotes. Então, nós trabalhamos e o público-alvo foram os professores da minha escola, os professores da escola da Kátia, que não está no momento, foram os pais e alunos da minha escola de educação infantil. Então, nós já fizemos o plantio junto com a parceria no meio ambiente, o Jefferson da AGA, que foi fazer palestra dentro da escola, e agora a gente está fazendo visitas e levando para dentro da escola e fazendo acompanhamento com as crianças. Ai, que bacana. Achei interessante que você falou dos professores, que às vezes a gente tem ideia que só professor monta projeto, mas existem projetos que são montados justamente para trabalhar com professores. Excelente o trabalho. Mais alguém do grupo quer acrescentar alguma coisa? Nós somos do município de Nova Lusitânia, e lá o nosso projeto vai ser está terminando um bairro novo lá de casinhas de CDHU, e agora vai ter o plantio na área verde. E aí nós vamos com os alunos da escola municipal, né, com todas as salas, tá efetuando, né, no dia do plantio. Aí a gente vai colocar mesmo que cada aluno vai adotar uma árvore. A gente pensou aí, né, no certificado, colocar o nominho deles na árvore, que é mais ou menos parecido com o projeto das meninas ali, né? Então, o nosso vai ser isso, na nossa área verde, na área verde do bairro do CDHU. Ai, que ótimo. Eu estou vendo que as CDHUs estão ajudando a multiplicar a educação ambiental nos municípios, né? Que eles bom. Não têm para onde correr e a gente aproveita eles. Que ótimo. Obrigada, meninas. Olá, boa tarde, pessoal. Nosso grupo, nós somos de Birigui, Ubarana e Araçatuba. Então, conversando, né, em um diálogo entre os membros do grupo, nós identificamos que nas três cidades existe um problema em comum, que é a questão do descarte inadequado de resíduos sólidos, principalmente em ambiente de área verde, que margeia córregos urbanos. Então, a gente pensou num projeto
que visa revitalizar as áreas verdes que margeiam os córregos urbanos, destinar corretamente os resíduos sólidos e conscientizar a população através da educação ambiental. A justificativa, né, desse nosso projeto é a necessidade de se revitalizar esse ambiente para que possa atrair a fauna, né, claro, a fauna local, e também para que a gente possa preservar o córrego que passa lá. A gente pensou especificamente num bairro aqui do nosso município, que esse córrego que margeia essa área urbana é justamente o córrego Baixote, o Ribeirão Baixote. É ali mais ou menos na região do João Crevelaro. Então, lá tem várias partes naquela área verde em que tem descarte de inertes, de material de construção civil, até animais mortos é descartado lá. Então, a gente identifica, né, que tem um ponto que tem ali um pequeno lixão, aí um pouquinho de área verde, mais outro ponto. Então, isso vai margeando todo o final daquele bairro. Então, o projeto é revitalizar essa área com uma conscientização ambiental, tanto da população quanto dos alunos que atuam e estudam nas escolas ali daquele bairro, né? Então, o público-alvo seria esses alunos e os moradores. E quais atividades a gente pode elaborar e pensar para que esse projeto possa ser efetivado? Seria, primeiramente, um mutirão de limpeza, para que a gente retire esse material, esses resíduos sólidos que estão ali inadequadamente. Depois, um mutirão de plantio. E daí, sim, a conscientização, né? Trabalhar a conscientização com os moradores e com os professores, alunos e locais ali. Além disso, necessita-se, né, em um ambiente como esse, de um ecoponto para que os resíduos sólidos sejam descartados adequadamente. Então, seria isso. A gente espera que esse projeto recupere o córrego urbano e a área verde ali ao redor do bairro, né? Quer concluir? E conscientizando a população do entorno que tem o vício de descartar os resíduos da construção civil nesses pontos viciados. Que eu conversando com ela, estava falando no mesmo lugar sem saber. Quando ele falou, não, é lá no jogo, é lá mesmo, perto do campo de futebol, não sei o quê. Ela falou, ou seja, cada rua que desce tem um ponto viciado de descarte. Você anda mais 50, 100 metros, tem outro ponto. E são montanhas, assim, de resíduo de obra. Então, assim, a população local, para mim, seria um dos mais importantes para que evite que eles voltem a ter esse vício de descartar no lugar errado. Falar, não, ali tem um ecoponto, anda um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, e descarta no lugar certo. Então, essa é a preocupação, que você vai trabalhar em duas frentes do meio ambiente. Uma é mostrar que você tem que descartar corretamente os resíduos sólidos, não pode ser em qualquer lugar, e mostrar a importância da margem de um rio para você revitalizar o rio, que no nosso caso aqui de Birigui é um rio que fornece água para abastecimento do município, mas no caso da outra cidade também tem, não sei se abastece a cidade, mas também tem o mesmo caso, na margem de um rio, tem a área verde lá e descarte incorreto, lugar viciado é descarte de resíduo sólido. O título do nosso projeto seria Caminhos Verdes, a revitalização de matas ciliares urbanas. Ah, bacana. Bom, pessoal, eu percebi que vocês seguiram bem o esqueleto, né, do projeto, e quando vocês seguem, fica tão claro para a gente entender, ficou muito bem explanado o projeto de vocês. Áreas de vícios são um problema, eu acho que em toda a cidade, né? Penápolis, apesar de ter ecopontos, a gente também tem esse problema. Eu achei muito interessante as ações pontuais que vocês sugeriram, né? Desde ter um ecoponto até fazer uma limpeza geral. Então, isso é muito interessante, porque quando a gente vai descrever no nosso cronograma as atividades que nós vamos realizar, não são apenas ações pontuais sem nenhuma ligação. A gente percebe, por exemplo, pelo projeto de vocês, que tem uma sequência. Não, a gente vai fazer o mutirão, aí depois tem essa ideia. Então, essa sequência, né, entre as atividades, ela é bem importante para dar esse contexto. Sim, e para finalizar, o pensamento que acabamos não escrevendo é transformar aquele ambiente num ambiente
lógico, agradável visualmente, limpo dos resíduos, e transformar numa área de uso da população local. Às vezes fazendo umas pequenas trilhas, né, autoguiáveis, com algumas explicações de algumas áreas ou do rio, que possa ser visitado não só pela população dali, que vai lá usufruir dessa área de lazer, que acaba virando, né, como pode ser um atrativo de outro bairro. Fiquei sabendo que aqui tem uma área verde bacana. Vai lá dar uma voltinha e vê lá algumas explicações ambientais, sobre desde do resíduo do descarte, a proteção da mata ciliar, e tentar ver que... Sim, isso é muito interessante, até um ponto que eu queria comentar com vocês, que quando a gente fala de educação ambiental, às vezes a gente fica muito preso a questões legais e tem que conseguir recurso para aquilo e tem que contar com a colaboração, mas a gente pensar nos benefícios dela, igual você falou, por um lazer. Graças à educação ambiental vai ter uma área verde, as pessoas vão poder ter conhecimento, vão poder desfrutar. Então, a gente trazer o lúdico, trazer essa coisa leve, trazer o lazer junto, ajuda a gente a aprender, mas de uma maneira que seja mais agradável, porque às vezes as pessoas nem percebem como elas estão aprendendo, mas elas estão. Muito obrigada pelo projeto de vocês. Não, só para complementar nessa parte da área de lazer, depois da pandemia, todo o espaço público está sendo transformado não só aqui no Brasil, não só aqui em Birigui, como no mundo inteiro, porque as pessoas estão cada dia mais necessitando ficar para fora. Nós moramos numa região onde tem mais incidência solar do Brasil. Tanto que o pessoal da energia solar foca aqui essa região do estado de São Paulo, que é a principal para a exploração de usinas fotovoltaicas. Então, você pegar um ambiente que está lá com pouca mata, só com entulho, a própria temperatura é diferente. Então, quando você for reflorestar, colocar aquele ambiente mais saudável, com uma área de lazer, aquela área de lazer vai estar acessível porque vai estar num lugar mais fresco. Não vai estar num lugar abafado como uma praça. Nós temos hoje aqui a Praça do Povo aqui em Birigui, que o prefeito, acho que foi a única coisa boa que ele fez, é o Lago da Raquete, que ele fez com que a população usasse. Melhorou ali algumas coisas da praça e tal. Só que passa 10 horas da manhã lá, não tem ninguém, porque é impossível, pelo calor. Você chega lá 4 horas da tarde, está começando a chegar gente, porque está muito quente. Você vai ver gente no começo da manhã e no começo da noite, por causa da temperatura. E você, com um lugar que você tem um espaço para fazer alguma atividade, e mesmo esportes, essa trilha vire um lugar de treino de corrida, ou até com aquelas academias de praça, que eles chamam de terceira idade, revitaliza num lugar onde vai ter um clima muito mais propício para a prática esportiva e para a diversão desde das crianças até, né, a terceira idade, ou quer dizer, a melhor idade. Pessoal, o próximo passo da nossa dinâmica agora é um texto, que eu tenho certeza que todo mundo aqui vai gostar, só que eu queria que alguém se voluntariasse para ler ele para a gente. Alguém gostaria de ler? Por favor, então. Ecologia na sala de aula e na sociedade. Assisti, numa manhã de verão, a aula inaugural de Educação Ambiental numa inovadora escola de Niterói. Entre os alunos, reinava um clima de expectativa enquanto o professor repassava suas anotações. Vale a pena narrar como decorreu essa aula, para dela tirarmos algumas lições. No quadro negro, o mestre descrevia o fenômeno da fotossíntese, enquanto os alunos dissimulavam a frustração com uma dissertação tradicional, sem novidades das aulas de ciências. A escola fica em frente à Baía de Guanabara e o vento trazia um forte odor de sardinha de 2 indústrias poluidoras que se recusavam a instalar estações de tratamento. O mau cheiro entrava na sala, mas não na aula, insensível à podridão do ar que se respirava. Havia uma favela nos fundos da escola, onde as chuvas derrubaram barracos e pessoas contraíram a leptospirose, doença transmitida pela urina de ratos, que, em contato com a água, contamina as pessoas depois de inundações. As causas da catástrofe foram o desmatamento, a erosão e o lixo jogado nas valas, que impediu a drenagem das águas. Alguns funcionários e alunos da escola moravam na favela e adoeceram, mas esse problema não chegou ao quadro negro, onde o mestre desenhava uma árvore absorvendo a água da chuva pela raiz. O bairro da escola não teve planejamento urbanístico.
Nossos tímpanos eram atingidos pelo barulho vindo de um viaduto próximo em que circulavam veículos pesados. A janela não podia ficar fechada por causa do calor e o excesso de decibéis impedia que os alunos ouvissem o professor. A poluição sonora esteve ausente na aula inaugural, na qual a fotossíntese era estrelada pelo astro-rei, um sol desenhado com giz amarelo. Educação ambiental bem ensinada e bem aprendida tem de ter relação com a vida das pessoas, o seu dia a dia, o que elas veem e sentem, o seu bairro, a sua saúde, as alternativas ecológicas. Caso contrário, é artificial, distante e pouco criativa. Carlos Mink. Eu gostaria de refletir um pouco sobre esse texto com vocês. Por exemplo, qual que é o seu nome? Desculpa. Isso. Quando a Luana leu o texto, ali no início, mostrou um cenário de como estava sendo a aula. Alguém quer comentar sobre como estava esse cenário? Era um cenário convidativo para aprendizagem, para educação ambiental? Maçante, né? Isso porque, pessoal, era aquele cenário tradicional da educação. Então, a gente fala que é o professor, ele explica, o aluno copia. Não tem diálogo, não tem troca. E nesse momento do nosso encontro, eu acho que vocês já entenderam que o que tem de mais importante é a colaboração, se a gente quer promover a educação ambiental. Então, a gente viu ali que simplesmente o professor ignorava os fatores externos e seguia a aula dele, desenhando com giz no quadro negro, enquanto existiam muitos recursos onde ele poderia impactar bem mais aqueles alunos. Na leitura, eu consegui encontrar pelo menos 10 problemas ambientais diferentes. Citando aqui por alto por vocês, olha, tinha coisas como indústrias poluidoras, desmatamento, lixo irregular, doenças por falta de saneamento. Então, olha o cenário que aquele professor tinha para poder trabalhar, mas ele estava apegado à fotossíntese. Não que a fotossíntese não seja importante, mas o que esse texto ele quer trazer aqui para a gente é a importância de quando vocês forem fazer o projeto de vocês, e a gente pôde observar isso, é levar em conta a comunidade onde vocês estão inseridos. Então, será que o projeto que vocês elaboraram, né? Isso é uma reflexão que vocês podem fazer na mente aí de cada um. Ele levou em conta a necessidade do aluno, do seu colega de trabalho, da comunidade, da população que você quis atingir? Será que era isso que as pessoas precisavam naquele momento? Então, quando a gente leva em conta o contexto, a Pamela explicou no início das nossas dinâmicas sobre o tema gerador. O tema gerador, ele é uma teoria do Paulo Freire, que é um grande educador brasileiro, e ele fala sobre a importância da palavra mundo, que é quando a gente leva em consideração a realidade da criança ou do adulto para ensiná-lo. Então, isso se aplica totalmente à educação ambiental. Quando a gente leva em conta os problemas ambientais, e não só problemas, né? Também as potencialidades, porque nem tudo é só problema. Existem áreas com grande potencial para a gente ampliar de coisas boas. Então, quando a gente leva isso em conta, é muito mais fácil a gente atingir as pessoas, não só ambientalmente, mas em vários setores da vida, emocional, né? Dentre tantos outros. Então, esse texto ele vai estar disponível depois para vocês. A gente não colocou ele aqui inteiro, por conta da letrinha, que ia ficar muito pequena, né? Mas depois ele vai estar disponível para vocês clicarem e estar acessando esse texto. E agora, para a gente poder encerrar toda essa nossa conversa sobre projeto e sobre colaboração, a gente vai fazer uma dinâmica chamada Terra por um Fio. Aí a Pamela vai estar explicando para vocês, a gente vai precisar de alguns voluntários, mas é bem bacana. Pessoal, como a Tainá falou, para encerrar a nossa oficina, a gente vai fazer essa dinâmica e eu vou precisar de 6 pessoas para participar. Nós temos a bola e nós vamos simbolizar ela como a Terra. 6 pessoas vão falar um elemento, pode ser água ou fogo, e depois vai ter que dar o seu problema ambiental. Então já vai pensando e a gente vai trabalhar muito a coletividade, porque se a gente não for coletivo, segurando, a gente vai acabar derrubando a Terra. Me fala um elemento da natureza. Água. Fogo. Terra. Ar. Fauna. Fauna, flora. Todo mundo vai vir aqui e vai colocar um dedinho só embaixo da bola.
E vocês vão tentar equilibrar ela. E a Tainá vai selecionando as pessoas para sair. Isso. Aí, pessoal, ó, só para, talvez, não sei se todo mundo escutou, eles falaram fogo, água, ar, fauna, flora e terra. Então, são vários elementos que sustentam o planeta. Agora eu vou chamando cada um com o seu elemento, e na hora deles saírem, eles vão falar um problema ambiental relacionado ao elemento deles, tá bom? Então, vamos lá. Qual que foi o seu, Camila? Flora. Vegetação? A poda drástica. Ó, então a gente viu que ela falou flora, poda drástica. Vamos pro próximo. Qual que foi o seu? Fauna. Um problema com a fauna. Espécies ameaçadas de extinção. Muito bem, pode sair. Qual que foi o seu? Ar. Um problema relacionado ao elemento ar. Dióxido de carbono em usinas e fábricas. Excelente, pode sair. Deixa o pessoal aí se virando para equilibrar essa bola. Vamos lá, qual que foi o seu elemento? Fogo. Um problema que a gente tem com fogo. Queima da floresta. Excelente, pode sair. Qual que foi o seu elemento? Água. Um problema com a água. Desperdício. Pode sair. E qual que foi o seu, Luana? Terra. Um problema com a terra. Erosão. Pode soltar. Muito bem. Então, pessoal, a gente viu, ó, que enquanto estavam os 6 ali tentando equilibrar o planeta Terra, estava dando certo, né? Tinha bastante elemento para sustentar. Mas à medida que foram acontecendo problemas ambientais que são tão comuns para a gente, foi ficando difícil. Até que a Luana ficou ali por último, ela tentou, mas não deu. Qual que é a reflexão que a gente quer trazer aqui? É que todos nós dependemos um dos outros. Nós dependemos dos elementos. Então, desde já, o nosso trabalho como multiplicadores, ele é um trabalho de formiguinha, né? Ele é aos poucos, mas ele é visando um futuro melhor. Porque se continuar acontecendo esses problemas, a gente não pode tampar os olhos e fingir que nada vai acontecer. Cada vez mais sérias consequências vão aparecendo e a gente vai ter que lidar com elas. Então, a gente espera que na montagem do projeto de vocês, que a oficina tenha servido de inspiração, que vocês tenham entendido melhor como faz um esqueleto, que tenha inspirado ideias também para quem talvez não tivesse, mas que vocês possam sempre pensar nesse equilíbrio. Todos nós precisamos uns dos outros, trabalhem de modo colaborativo, que com certeza vão ser apresentados projetos lindos aqui no seminário. Nós ficaremos muito felizes, acho que a Camila ainda mais, né, Camila? E é essa reflexão que a gente queria fazer, então, com vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês, e é isso. Obrigada, meninas. Foi uma ótima apresentação. Aprendemos bastante. Eu também aprendi muito com vocês hoje. Gostaria de agradecer a Zuleika, que ela colocou um espelho lá para nós, no banheiro. O Cruz falou assim, não esquece de parabenizar, não. Ô, gente, ó, agradecer muito a Zuleika, né, pela parceria nos encontros. Ó, pessoal, o espelho foi financiado pelo Cruz, que ele já foi embora e tal, né? A gente brinca muito com ele, que ele é o Tom Cruise, só que só ficou o Cruz, o Tom sumiu, né? Ele tinha reclamado, porque não tinha espelho no banheiro. Aí a gente começava a tirar o sarro, falei, mas não tem quem financia. Aí ele financiou os espelhos para vocês, tá bom? Não fui eu não, foi ele, tá? E, gente, nesse seminário a gente podia, entre nós aqui, a gente podia, vocês trazerem, fazer um cartaz com fotos daqueles que vocês estão fazendo no município de vocês. O ano passado a gente foi tudo assim na última hora, mas eu consegui colocar algumas coisas. Então, como a gente vai chamar os prefeitos, né?
nesse seminário e tudo mais. Era bom ele ver que vocês estão fazendo alguma coisa, fazendo uma diferença nas escolas. Ou banner também, fotos no banner, tá? Porque eu posso... Oi? Então, mas aí não vai ficar aqui, né? Vocês vão fazer o projeto. Na verdade, nós vamos apresentar o projeto. O que eu quero colocar? Essa parede. Para deixar bem visível, né? Eu faço a plaquinha da cidade de vocês, qualquer coisa vocês me entrem em contato comigo, vocês têm todo mundo tem. Ó, eu vou levar, Zuleika, eu vou levar o material. Eu faço usar a plaquinha, a gente dá um jeito de colocar aqui antes. Tá bom? Vamos divulgar isso para os prefeitos, para eles saberem o que vocês estão fazendo. Porque, na verdade, vocês fazem e eles não veem. E a gente mesmo aqui, no Multiplicadores, não é fácil para vocês irem aqui, ficarem aqui. Vocês não estão passeando, vocês estão fazendo curso. Tá bom? Combinado então, gente?